The pick is in, amigos! Estamos de volta com mais um Giro da Semana. Sou Felipe Vieira, trazendo as principais notícias da semana aí da NFL e do College Football. Hoje uma semana um pouco menos movimentada, mas com uma notícia bombástica, né? Começando aí por Jon Gruden. Jon Gruden foi demitido não, se demitiu. E daí vocês perguntam por que ele se demitiu. Longa história, meu caro, longa história, mas vamos lá. Começando pelo começo. Washington, há pouco tempo atrás, estava sendo investigado aí pelos abusos no trabalho, né? De casos de abuso sexual que estava tendo dentro da franquia de Washington. A gente já viu sobre isso. Começou uma investigação um pouco mais respeitável, né, em cima dessa questão, e começaram a mexer nos e-mails da franquia de Washington. Acontece que, no meio de tudo isso, se achou e-mails enviados pelo Jon Gruden para o Bruce Allen, né, de Washington. Então, esses e-mails que foram trocados, foram vazados. A gente ficou sabendo o teor desses e-mails, né? O New York Times fez um trabalho de jornalismo aí muito sério para ir atrás disso, investigar tudo isso, e descobriu algumas falas racistas de Jon Gruden, isso na quinta-feira. Até então, na quinta-feira, se passou um pano em cima disso, foi coisas de 10 anos atrás, foi racista, mas foi há 10 anos atrás, jogou por baixo do tapete. Quando foi na segunda, vazaram mais e-mails, né? E aí o negócio ficou pior ainda, se é que poderia piorar. Mais e-mails racistas, e-mails homofóbicos e e-mails misóginos, né? Então a situação ficou bem complicada para o Gruden e rapidamente ele pediu demissão. Eu não vou nem falar quais foram esses e-mails, quais as palavras que ele usou, que eu acho que nem vem ao caso aqui. Para mim, o Jon Gruden agora merece o ostracismo completo. Não quero falar mais nesse cara, não quero que ele apareça na TV comentando o Monday Night Football. Para mim, que suma e não seja mais treinador em lugar nenhum, porque não faz o menor sentido ele ser treinador. Falar todas essas coisas, né? A gente tem aí vários jogadores negros dentro do time dos Raiders. Temos um jogador abertamente, né, gay, que já se assumiu. Então, sim, faz o menor sentido ele assumir qualquer outro time, seja na NFL com um cargo mais baixo, seja no college também com um cargo mais baixo. Então é um cara que eu espero apenas o ostracismo a partir de agora. Dito tudo isso, é no mínimo alarmante que em uma investigação em cima da franquia de Washington, do Bruce Allen, o único cara que está sendo punido é o Jon Gruden. A gente sabe o que o Bruce Allen já fez, inclusive sabemos a partir dessa investigação que ele já pediu para suas cheerleaders fazerem topless e tirar foto. Inclusive ele mandou essas fotos para o Gruden e para outras pessoas, né? Vai saber. Então, assim, como que numa investigação de 650 e-mails analisados, o único que sai prejudicado é o Gruden? Não estou falando que ele não tinha que sair, pelo amor de Deus, ele tem que ser demitido e ser levado ao ostracismo completo. Mas por que o dono do time do Washington não tomou nenhuma punição? É no mínimo alarmante. É uma coisa que nenhum dono, na verdade, dos times deve querer que isso aconteça, porque se começar a sair do Bruce Allen, talvez se for investigar de outro time e ver um e-mail enviado para um outro time, para um outro dono numa conversa, talvez vai achar coisas semelhantes. Pensa aí, só dá uma raciocinada. Imagina qual é o dono do seu time nesse momento e me diga com absoluta certeza que esse cara não pode ter atitudes semelhantes ao do Gruden. Eu não boto a minha mão no fogo por ninguém
Então talvez vão dar uma empurrada essa sujeira aí por baixo do pano, do tapete, porque realmente se abrir esse leque, o negócio pode abrir uma caixa de Pandora aí que não vai ser legal para os donos dos times. Então é bem provável que não aconteça mais nada. É surreal como numa investigação de Washington o punido foi o treinador dos Raiders. E a gente já sabe que tem várias coisas erradas que aconteceram na franquia de Washington por conta do Bruce Allen. Então assim, fica aqui a reflexão também do Gruden. Para mim ele já era para ter sido demitido na quinta-feira, né, quando saíram esses e-mails racistas. Quer dizer, só o racismo não foi o suficiente para ele pedir demissão, para ele ser demitido. Teve que aparecer mais coisas racistas, mais coisas preconceituosas para acontecer isso. Ele já foi tirado do Ring of Honor dos Bucks também. E aí é uma situação também que a gente fica pensando por que também ele foi tirado lá do Ring of Honor dos Bucks, porque teve e-mail que ele estava xingando o dono dos Bucks. Então a gente fica pensando, será que foi por ele ser preconceituoso ou é só uma lustrada de pano ali e fala, não, foi por causa disso, mas na verdade é o dono que ficou pé da vida por causa dos e-mails do Gruden xingando o dono dos Bucks. Enfim, uma completa bagunça. Os Raiders agora têm um novo treinador, que é o coordenador de Special Teams, Rich Bisaccia. Ele vai assumir interinamente, deve ficar até o final da temporada. É um cara com bastante experiência, já treina há muito tempo, mas também sempre chegando num limite ali do cargo de Special Teams, de coordenador de Special Teams, coisas semelhantes, né? Mas de qualquer forma, fica até uma frase aqui que um seguidor meu me mandou, vou até procurar e coloco aqui o link para dar o devido crédito, que é um ser humano péssimo, John Gruden, que não era um treinador muito melhor do que isso. Então os Raiders ficavam ali sempre nesse meio de tabela, né? E agora com tudo isso ficou mais fácil de demiti-lo, tinha que demitir mesmo. Mas aí os Raiders acabam meio que se livrando. A torcida dos Raiders deve ter agradecido um pouco, porque o contrato era muito longo do Gruden, ele não mostrou muita coisa que conseguiria se pagar por esse contrato longo e caro. Então talvez tenha sido um livramento aí para a torcida dos Raiders. Outra notícia que está chegando aí, aqui diretamente ligado com todo esse papo que a gente está falando de racismo, é a minissérie que está chegando do Colin Kaepernick. A Netflix está produzindo uma minissérie, sai agora dia 29 de outubro, então já está chegando, mais 2 semaninhas e chega. Uma minissérie de 6 episódios contando a adolescência e o começo da carreira ali do Colin Kaepernick. Bem legal, eu estou bem ansioso, saiu um trailer maior agora, né, nessa semana, o link está aqui embaixo para quem quiser assistir. E eu estou bem empolgado porque quem está dirigindo é a Ava DuVernay. Ela dirigiu aquela série também na Netflix, Olhos que Condenam. Para quem não assistiu, é uma série espetacular, também trata sobre esse tema do racismo, é muito boa a série, então recomendo demais. Então acho que já é legal você ter uma diretora que já tem essa experiência em tratar do assunto, já teve coisas com sucesso tratando sobre esse assunto. O Kaepernick é um cara que vem de 2 pais brancos, né? Foi adotado, então são 2 pais brancos, e a gente começa a ver um pouquinho, né, ele começa a entender esse racismo que ele não achava que passaria, né? Porque ele ainda estava aprendendo, falando, como assim? Os meus pais não sofrem por isso porque eu estou passando. A gente parece que vai ver um pouco disso, né? Daquilo que sempre se fala quando é um quarterback negro, que ele não é um quarterback, ele tem que jogar em uma outra posição, ele tem que jogar um outro esporte, alguma coisa nesse sentido, porque está intrinsecamente conectado com a questão do quarterback ser um jogador muito mental e os negros não terem essa capacidade, que é uma grande bobagem, né?
e colocar, não, ele é o atleta, então tem que usar o atleticismo dele, e pouco se fala na inteligência de jogo do cara. Então vai ser legal, eu tô bem ansioso, dia 29 de outubro, fiquem atentos, que eu acho que essa daí vai ser melhor do que a do Kurt Warner, que eu falei aí, que vai lançar em dezembro. Minissérie 6 episódios, 29 de outubro tá chegando, certo? Agora falando rapidamente um pouquinho sobre college e falando sobre draft também. Agora a gente já tá em outubro, já começa a sair os boatos, as fofocas dos times, o que os times pensam da classe, de tal jogador e tudo mais, como que tal jogador está sendo visto pelos times, pela NFL. E a primeira a primeira fofoca que saiu é que os times estão imaginando aí, estão contabilizando mais ou menos 7 a 9 jogadores de first round para essa classe. Significa que... como assim 7 a 9? Não são 32? Sim, são 32 que saem na primeira rodada, mas nem todos os 32 são dignos de um jogador de primeira classe, independente do ano, né? Da classe, da qualidade daquela classe. Então, comparando um pouco com os anos anteriores, eu acho que essa é uma classe realmente um pouco mais fraca. Geralmente a gente tem aí classes com 20 first rounders, né, jogadores com talento de primeira rodada, mais ou menos por aí. É lógico que esse número vai aumentar ainda, principalmente depois do Combine, porque alguns jogadores acabam impressionando bastante pelo nível de atleticismo e acabam subindo e tal, mas já dá indicativos que essa classe não é tão bem vista, né, quanto as anteriores. Então vamos ficar de olho, a gente está falando bastante sobre isso lá no podcast do On The Clock. Então, se você não acompanha o podcast, visite ontheclock.com.br, e a gente gravou recentemente, saiu agora na sexta-feira, falando bastante sobre isso, certo? Um recadinho para agradecer aqui para 1xBet, que é a nossa parceira aqui no canal, no site. Então, se você gosta de fazer suas apostinhas esportivas, clica aqui no link de baixo para se cadastrar. Ganha até R$ 1.200 de bônus, né, se você conseguir alcançar aquele rollover. Então dá uma olhadinha lá que as odds são bem boas aí para o mercado. Dá uma olhada no 1xBet, certo? Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e